Buga Bandim. Se inscreva, bora pra aula então? Muito bem, olha a gente aí tentando encerrar com o sistema de apartheid que vigorava na África do Sul desde 1948, oficialmente, ok? E aí, a ONU demorou a condenar, maravilha, eita ONU, mas aos pouquinhos foi crescendo a resistência interna e externa a esse regime. Puxa vida, não é um regime do qual um país possa se orgulhar, não é verdade? Não dá para ficar fazendo propaganda disso por aí, pelo menos gente muito sã da cabeça não engole esse tipo de coisa. Então, aos poucos, a comunidade internacional, né, é uma matéria que sai aqui na TV, é um artigo publicado numa revista ali, a comunidade internacional foi tomando contato com aquilo, a grande mídia começa a badalar o assunto, e aí, meu amigo, pressões de toda ordem começaram a se sobrepor ao apartheid. É verdade. Tem horas que o próprio governo da África do Sul começa a pensar, e deu ruim. Pois é, boicote é uma palavra muito importante nesse caso. Acho que você já sabe o que é um boicote, não é? Você já teve uma atitude sua boicotada pelos demais? Hein? Já teve uma proposta sua boicotada por um grupo? Pois é, boicote, não é? É dizer não, não. Algo muito próximo ao que hoje se discute como cultura do cancelamento. Então, a África do Sul começou a ser cancelada. E como é que essas coisas se dão? Quando pessoas mobilizam-se e começam a dizer não. Então o boicote que a comunidade internacional começou a fazer passa por coisas bem sutis. Vamos citar um grupo de rock chamado Queen. É o Queen e o seu vocalista Freddie Mercury, o icônico Freddie Mercury, foram a Joanesburgo, capital da África do Sul, em pleno apartheid, e deram um show num estádio com um preço do ingresso lá nas alturas e só os brancos puderam ir ao show. Maravilha! Na opinião do grupo Queen, ok, nós somos cantores de rock, aí temos uma banda e não estamos aqui fazendo política, mas a comunidade internacional não perdoou. O grupo foi cancelado. Racistas, ingleses, racistas. Muito bem, a Ordem dos Músicos Britânica escreveu uma nota de repúdio ao grupo que entrou em parafuso depois desse show em Joanesburgo. Passaram a ser boicotados, ninguém mais os contratava para show na Europa. Foi nesta época que eles começaram a vir para a América Latina, porque aqui tinha-se muito pouca informação a respeito de uma série de coisas. Lembre-se que é uma era pré-internet, não é? Então, as coisas ainda engatinhando por aqui em matéria de internet, e então informação circulando muito pouco ou quase nada. Então, o grupo Queen foi cancelado. Que dor de cabeça, hein? Em todas as biografias do grupo, os integrantes ainda vivos relatam que, puxa, se arrependimento matasse, a gente não sabia que ia dar essa confusão toda. Você assistiu a cinebiografia de Freddie Mercury? Deve ter visto a apoteose do filme lá no finalzinho, que foi o Live Aid, um festival de música destinado a arrecadar fundos para lutar contra a pobreza na África. Por que foi tão importante a participação do Queen naquele festival? Porque eles que estavam com a carreira lá embaixo, na Europa, foram reabilitados por Bob Geldof, que organizou o Live Aid, e de quebra era um festival para arrecadar fundos para os oprimidos na África. Ou seja, o grupo que tinha sido rotulado como racista por ter feito um show na África do Sul durante o apartheid, agora fazia as pazes com o grande público. Enquanto vivo foi
Fred Mercury sempre fez questão de dizer, olha, aquilo foi um show, não tinha nada a ver com política, a gente nunca fez política, nem entendia de apartheid, mas não colou muito não. Então, olha, é importante fazer esse paralelo aí, cultura do cancelamento. Então, quando se descobre que uma empresa tal está usando animais como cobaias, por exemplo, para fazer cosméticos, o grande público vai lá e boicota os produtos desta empresa. Por que eu estou dando tanta ênfase a isso? Porque, amiguinho, amiguinha, não morra, hein, minha filha? Você precisa estar atento ao fim do apartheid e tomar algumas decisões na hora de fazer as questões. Por exemplo, o fim do apartheid deve-se à resistência e à luta de Nelson Mandela? Pondere, porque nós não queremos aqui de jeito algum nos desfazer de Mandela, até porque ele é um ícone, até porque ele deu a sua vida por uma causa e, poxa, gostemos ou não, todo respeito a Nelson Mandela, mas o que pôs fim ao apartheid na África do Sul? Principalmente a conjuntura que eu estou descrevendo, boicote da comunidade internacional. Isso afetou a economia e plantou a semente de um candidato à presidência, Frédéric Clerc, que se apresenta já na campanha para presidente, dizendo, eu, se for eleito, ponho fim ao apartheid. Então ela vai montando as pecinhas desse quebra-cabeça. Você já sabe, numa interpretação até muito marxista, que quando a economia não vai bem, meu amigo, é difícil sustentar o que quer que seja, não é? Poucos casamentos sobrevivem a uma crise econômica. É verdade, muita gente fica sem chão quando perde tudo, não é isso? Então, com um país também é assim. Pouca coisa num país consegue se manter de pé se o caos econômico se instala. Pois é, o que começou a se instalar por conta do boicote? À medida em que as pessoas começavam a boicotar empresas que tinham sede na África do Sul, essas empresas emitiam uma nota de pedido público de desculpas e fechavam suas fábricas na África do Sul. Ah é? A Ford produz carros na África do Sul? Então, oi galera, ninguém compra mais carro da Ford. Assim como fizeram com o grupo Queen, começaram a fazer com diversos produtos. E as empresas então retraíam-se, fecharam a sua sede, pediam desculpa. A economia da África do Sul começou a colapsar. Então o povo da África do Sul, não estou dizendo que foi só por isso, mas isso também ajudou a abrir os olhos de caraca, velho, nós temos que terminar com o apartheid. Claro que na África do Sul, eu não posso dizer que todos da elite branca eram favoráveis a isso, claro que não. Claro que não. A gente não trabalha com esse tipo de coisa. Todo mundo era. Parece aquelas perguntas lá do terceiro ano do Fundamental 1. Professora, ninguém discordava do apartheid, não? Claro que muitos discordavam. Então, quando Frédéric de Klerk ele aparece no cenário político dizendo, olha, eu sou uma alternativa, se você quer acabar com o apartheid, vote em mim. Ele vai e ganha as eleições. Maravilha! Uma vez eleito, em 1989, trabalhou para desmantelar o apartheid. E amigo, 89, 90, 91. Foram quase 3 anos de uma grande batalha jurídica e política para pôr fim ao regime do apartheid. Maravilha! Em 1991, Frédéric de Klerk colocou fim ao apartheid. Maravilha! Vandim, então numa pergunta discursiva... Ok, você vai falar de pressão da comunidade internacional, boicote, as eleições de Frédéric de Klerk e, claro, você vai mencionar Mandela de alguma forma aí, tá bom? Lembrando que o ativismo de Mandela não é definitivo para pôr fim ao apartheid. Lembrando, Mandela estava preso, combinado? Maravilha, estava, porque Frédéric de Klerk o soltou da cadeia. Então, olha, o regime do apartheid durou 46 anos, Mandela ficou 27 anos preso. Bacana. Quando ele sai da cadeia, o Frédéric, que é o presidente, chama-o para redigirem juntos os novos rumos do país, a nova Constituição. Nela, os negros poderiam ter direito a voto. Claro que isso vai dar à África do Sul
uma nova possibilidade de construir sua história agora com os negros utilizando do voto, não só no lugar de fala, não só o protesto, mas utilizando um instrumento legal que é o voto para poder mudar as coisas. Maravilha! Olha, galera, quando chega em 1994, encerrando-se o mandato de Frederic Leclerc, quem que aparece como candidato? Nelson Mandela, trazendo de Klerk como seu vice. Os dois arrebentaram. Eita, olha aí, ganharam a eleição com 62% dos votos. Uma cachapante vitória. Esses dois, que eram vencedores do Prêmio Nobel da Paz, né, antes do Mandela ser eleito, os dois ganharam prêmio. Esses dois, viraram ícones aí dentro daquele contexto, como dois caras super gente boa, super da paz, que estavam traçando os novos rumos de uma triste história lá na África do Sul. Coisa boa. Corrigir essas coisas idiotas da história é sempre uma coisa boa de se estudar, não é mesmo? E aí, Mandela, Vandim, governou e agradou geral? Não, ninguém agrada geral. Tirando eu, ninguém agrada todo mundo. Hein? Essa burra nós, Vandim, iludido que é. Mas veja, Mandela também não agradou todo mundo. A esposa dele, Winnie Mandela, enfiou-se em alguns casos para lá de esquisitos envolvendo corrupção. Se fundamento não tinha, eu não sei. O fato é que Mandela separou-se dela, sabia? Pôs fim ao seu casamento. Um casamento que resistiu mesmo com ele preso. Não resistiu com ele na presidência da República. Muitos criticaram também a condução de Mandela no que diz respeito ao combate à AIDS, na época, né, tida como o fim do mundo. Muitos acharam que Mandela foi ineficiente. Então, assim, claro, não foi um governo que agradou a todos, mas é um governo histórico. Mandela morreu aos 95 anos de idade, em 2013. Uma das coisas mais esquisitas do mundo foi o funeral do Nelson Mandela. Você lembra? Olha só, chefes de Estado do mundo inteiro estavam lá. A segurança, portanto, era para ser segurança de eventos desse tipo, mas o tradutor de Libras, que traduziu todo o funeral com a linguagem de sinais, não entendia nada do que estava fazendo. Ele era um penetra que confessou depois, fingiu que era tradutor, tomou o lugar do tradutor, porque ele queria ficar perto daquele pessoal mais famoso, né? O Bonovox do U2, né? Presidente dos Estados Unidos, e ele ficou lá, cara, durante horas fazendo sinais que não significavam absolutamente nada. Pois é, se enfureceu a galera aí de Libras, que já luta tanto para o reconhecimento dessa linguagem, não é? E, enfim, mas acabou dando visibilidade também. Muita gente aproveitou daquela ocasião para dizer, galera, vamos prestar atenção na linguagem de sinais, por favor? Joga no Google essa história aí, se puder. Veja umas imagens do cara fazendo os mesmos gestos, qualquer que fosse a frase que era dita. Eita, mundo velho sem porteira. Forçando a peruca que nós estamos precisando. Terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com história não. Vem pro Sabuga Vandim que aqui a gente sabuga. Se não for história, vai ter aqui. Se não for, a gente inventa pra ter aqui também. Abração, hein? Deixa o seu like aí, inscreva-se.